pessoal, bom dia, bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Márcio Jean e estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos conteúdos que serão cobrados no teste do IFP. Esse é o canal Matemática Viva. Se você já é inscrito aqui, se ainda não é, aproveite e se inscreva para acompanhar todos os nossos conteúdos. Nós já tivemos a primeira aula dessa semana, que foi a aula 1, referente à segunda e terça-feira, e agora estamos com as aulas dos conteúdos referentes à quarta e quinta-feira. Quando for na sexta-feira, a gente vai fazer um teste de 10 questões envolvendo todos os assuntos dessa semana, na qual os alunos devem estar respondendo, e na live, à noite, nós estaremos fazendo a correção da atividade e dizendo a pontuação de cada aluno, coisa que a gente não conseguiu fazer na primeira live. Na live seguinte dessa semana, a gente vai estar divulgando a pontuação, os melhores alunos por curso, distribuídos por curso, tudo bem? Nós estamos aqui, esse é um preparatório online e gratuito, na qual já temos 600 alunos matriculados. Se você ainda não é matriculado no nosso curso preparatório, você pode estar entrando em contato pelo WhatsApp 9525-9502, que é o WhatsApp do professor Márcio Jean, que sou eu, que estamos aqui, eu juntamente com o professor Gerson Dias, de português, fazendo esse trabalho com os nossos alunos, né? Se você ainda não adquiriu uma de nossas apostilas, na qual tem todos os conteúdos de matemática, os mapas mentais, as atividades, os gabaritos, da mesma maneira que tem de matemática, também tem português. Se você quiser adquirir para acompanhar com a gente os conteúdos, todos os conteúdos que vai ser cobrado no teste do IFP, você também pode estar entrando em contato com a gente para adquirir a sua apostila, tudo bem? E de cara, vocês já estão vendo aqui no nosso placar, no nosso painel, como que está a distribuição das vagas, da quantidade de inscritos por curso, tá certo? A gente já falou para vocês que todo ano, aqui no IFP de Teresina, aproximadamente 5.000 pessoas se inscrevem no teste. Aproximadamente 5.000 alunos que estão saindo do ensino fundamental fazem a sua inscrição para entrar no IFE. Dessa forma, aqui no nosso preparatório, nós temos 600, nós temos mais de 10% de todos os candidatos de Teresina, mais de 10% estão aqui com a gente no preparatório. E aqui deu para a gente ver, olha só, quais são os cursos que mais são procurados pelos alunos e quais são aqueles que não são tão procurados assim. Isso aqui já serve para você que ainda não se inscreveu, já ter a noção de qual curso você poderá escolher para estudar no IFP. Afinal de contas, o que importa não é o curso, o que importa é estudar o ensino médio lá. O curso tanto faz. Sendo assim, a melhor estratégia nesse momento, como já falamos para vocês, é procurar os cursos que são menos procurados pelo pessoal. E aqui você vai ver que dos 600 alunos que estão com a gente, olha só, 151 deles ainda não responderam ao nosso questionário de pesquisa. 57% ainda, 57 alunos ainda não fizeram a inscrição. Então, ó, esses 57 que estão aqui com a gente, isso aqui já serve como dica quais cursos você deve escolher no momento da inscrição. Outros cursos, aqui está dizendo que 14 alunos escolheram outros cursos. Aqui, pessoal, são os alunos que vão fazer apenas cursos técnicos. Tem alunos em nossa turma que já está fazendo ensino médio, que já concluiu o ensino médio e, portanto, ele está atrás apenas de uma vaga de curso técnico, sem precisar fazer o curso, sem precisar fazer o ensino médio. Então, aqui nós temos 14 alunos que escolheram cursos diversos relacionados aos cursos da categoria concomitante e também subsequente. Já para a gente que quer estudar o ensino médio lá, aqui nós temos a lista dos 14 cursos. Em Teresina são ofertados 14 cursos. Desses 14 cursos, cada um tem 40 vagas. 20 é para quem é cotista, que não é do nosso interesse, e 20 é para quem é ampla concorrência, que é para quem é do nosso interesse, tá certo? Então aqui, quando você diz, mas aquele curso ali só tem 23 inscritos, mas olha só, não é para 40 vagas, é para 20. Lembra? Sendo assim, dá para entender que cada um de nós que estamos aqui no curso, para quem colocou não cotista, está concorrendo a 20 vagas, porque as outras 20 é para quem escolheu cotista, e que com certeza a concorrência é muito maior, muito maior. Então vamos lá, quais são os melhores, quais são os campeões aqui de inscritos e, portanto, mais difícil de passar. Em primeiro lugar, a gente está vendo aqui o curso de informática. Só no nosso curso, 90 alunos escolheram esse curso. Se no nosso curso tem 600 alunos matriculados, 90 escolheram ele. Ou seja, de cada 6, pelo menos um
escolheu o curso de informática. É porque eu falei para o pessoal, não coloque informática, pelo amor de Deus. Mas mesmo assim, olha só a quantidade de pessoas que ainda escolheu informática. Em segundo lugar, vem a administração, com 57 alunos. Contabilidade, 48 inscritos, meio ambiente, 30 inscritos, logística, 23 inscritos, eletrotécnica, 23 e segurança do trabalho, 22. A maioria desse pessoal seguiu a orientação da gente, porque se não fosse assim, aqui em vez de ter só 90 informática e 57 administração, ia ter 200 informática, inscritos pessoas para o curso de informática. Graças a Deus que ficou mais ou menos de forma distribuída. Então aqui, olha só, contabilidade, meio ambiente, logística, eletrotécnica e segurança do trabalho subiu bastante, que foi o que a gente deu orientação para o pessoal no começo. Escolha eletrotécnica, escolha logística, escolha meio ambiente, escolha contabilidade. Aí por isso que ficou com essa quantidade. Aqui segurança do trabalho tem só 22, porque a gente orientou o pessoal a não escolher segurança do trabalho. Mas as outras pessoas que não estão no nosso preparatório, com certeza, a maioria colocou informática, administração e segurança do trabalho, tá certo? Vindo já para esse outro lado, olha só, aqui já serve para quem ainda não se inscreveu. Toda essa galera aqui do outro lado, do oitavo curso até o 14º, é a galera que que está com a grande chance, com a chance grande de ser aprovada em um desses cursos aqui. Quais são eles? A agroindústria, dos 600 alunos que se matriculou com a gente, apenas 18 escolheu a agroindústria. Agrimensura, apenas 13. Saneamento, 13, que aqui no caso saneamento, com certeza, antes tinha só 4, parece. Com certeza esses aqui são os meus alunos do Colégio João Paulo I, né? Eu falei, pessoal, é o seguinte, vocês já sabem que o importante não é o curso, o importante é fazer o ensino médio, pois vamos colocar num dos cursos menos concorridos, que no caso era saneamento. Saneamento estava na última colocação, da última vez que a gente fez o levantamento. Aí, pois então, todo mundo colocou. Todo mundo da minha turma, do 9º ano do Colégio João Paulo I, colocou saneamento. Então, esses 13 que tem aqui é o pessoal da minha escola que colocou nesse curso, e todo mundo com certeza vai ser aprovado, né? Guilherme, Ícaro, Leandro, quero aqui deixar mandar um abraço para o Guilherme, que disse que nos outros vídeos eu só falo dos outros alunos, mas nunca menciono o nome dele. Depois vem eletrônica com 12, edificações com 11, vestuário com 10 e mecânica 8. Olha só, eu nunca imaginava que mecânica iria estar na última colocação nos inscritos por curso. Então, pessoal, se você ainda não se inscreveu, foca nesses aqui, ó. Eletrônica, edificações, vestuário e mecânica, que é garantido que você conquistará uma dessas vagas. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Vamos aqui agora então começar o nosso assunto de hoje. Vamos aqui para a nossa aula 2, né? Que no caso é para o dia 8 de dezembro, relacionada à quarta-feira, mas se você não puder assistir a aula na quarta-feira, você também poderá estar assistindo na quinta-feira. Você já organizou o seu espaço? Você já organizou aí a sua mesa, já tomou banho, já pegou o caderno, já está com PDF ou já está com a apostila, caso você tenha comprado a apostila. Já se organizou, porque foi isso que a gente sugeriu para vocês nos formulários. Organize o espaço de vocês, estude pelo menos 2 horas por dia, para que no dia você seja aprovado. Não adianta você só se matricular no preparatório, não adianta você só comprar a apostila. Tem que ter o compromisso de estudar todos os dias, para quando chegar no dia da prova você ter pelo menos noção do que fazer em cada questão, seja de português, seja de matemática, tá bom? Então eu espero que vocês nesse momento, seja no seu quarto, na varanda, na sala, no quintal, tem gente que diz que ia estudar no quintal, mas o importante é que seja no local bem iluminado, bem ventilado, que você não fique deitado. É péssima a ideia de estudar deitado, tá certo? Aqui no meu caso, ó, eu escolhi aqui, nesse momento, eu estou gravando esse vídeo, não estou gravando durante o dia, estou gravando à noite, estou gravando esse vídeo à noite, mas aqui o meu espaço está bem bacana para me apresentar o material para vocês. Um dos motivos também de eu ter escolhido à noite é porque o galo do vizinho, nesse momento, não tem como atrapalhar a minha aula de jeito nenhum, porque ele está já no 5º sono, pelo menos. Então, já entendi que é melhor gravar os vídeos à noite para não ter barulho de cachorro latindo, galo cantando, moto passando na rua e carro também, para que assim fique melhor ainda a qualidade do nosso vídeo. Tudo bem? Vamos para o primeiro assunto, razão e proporção. Se você observar aqui na nossa tela cheia, razão e proporção vem trabalhar com a ideia de
proporcionalidade, tá certo? Ele fala de razão porque é a partir de uma razão que a gente gera a proporcionalidade. Aqui está dizendo que razão é o quociente entre duas grandezas ou dois números, né? Quociente, no caso, é o resultado de uma divisão. Então, aqui embaixo tem assim, ó, razão entre A e B. Você coloca o A em cima e o B embaixo. Você vai estar fazendo uma espécie de comparação de A para B, então uma espécie de relação. Uma outra forma que você pode representar a razão é desse jeito assim, ó, A está para B. A está para B, tá certo? Então, olha só, bem que um exemplo. Um concurso estadual possui 20 mil candidatos concorrendo a 500 vagas. Qual é a razão entre o número de candidatos e o número de vagas? Aí ele colocou os candidatos em cima e as vagas embaixo. Então, a razão é de 20 mil para 500, que quando simplificar, a razão será 40. A razão entre o número de candidatos e o número de vagas é de 40. É de 40, tá certo? Então, razão serve para você fazer uma relação entre duas grandezas ou dois números. Ela serve como base para a nossa proporção. Se você observar bem que proporção, aqui tem um exemplo de A para B é uma razão e C para D já é outra razão. Mas juntando as duas, a gente vai ter a ideia de proporcionalidade. Tudo bem? Aqui vai dizer que a proporção é uma igualdade entre duas razões. É uma igualdade entre duas razões. Aqui embaixo tem dizendo assim, ó, propriedade fundamental da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto do meio. É como que se o professor, é como aquilo que o professor sempre diz. Na regra de 3, a gente utiliza o que a gente vai chamar de cruz credo, né? Que a gente diz assim, o B multiplica com o C e o A multiplica com o D. A gente vai chamar de cruz credo também. Mas aqui funciona assim, olha só. Se um produto equivale a A e o produto de baixo equivale a C, tá certo? Ele faz essa espécie de relação através da igualdade dessas duas relações. E aí quando eu multiplico o A pelo D, olha só, o A está multiplicando pelo D, eu coloquei aqui, ó, A vezes D, A vezes D. E depois eu multiplico o B pelo C, que vai ficar aqui, ó, B vezes C. E aqui está o sinal de igualdade, que é o que a proporção diz. É uma igualdade entre duas razões. É uma igualdade entre duas razões. Aqui, pessoal, em proporção, a gente tem o hábito de chamar mais de regra de 3. Na regra de 3, a gente tem 3 valores na questão e estamos em busca de um quarto valor. Temos 3 números e estamos atrás de um quarto número. E isso se faz através da proporção, isso se faz através da regra de 3. Em matemática, pessoal, vindo bem aqui para a parte de razão e proporção, em matemática, praticamente a maioria dos assuntos dá para se resolver com a ideia de proporção. É muito importante o aluno ter a ideia de proporção. Por exemplo, se ele sabe que para ir no centro ele vai gastar 2 passagens de ônibus, se ele for 3 vezes no centro, ele vai gastar quanto? Aí ele vai ter uma noção, ele vai ter uma ideia, sabe de quê? De proporcionalidade. Ora, se uma vez que eu vou lá eu gasto 2 passagens, se eu for 3 eu vou gastar 2 vezes 3, que dá um total de 6. Então, essa é a ideia básica a respeito de proporção. Vindo aqui para o nosso próximo mapa mental, diz que grandeza é tudo que pode ser medido ou contado, tá certo? Lembra das grandezas de medidas? O tempo, o comprimento, a massa, a capacidade, a área, tudo que pode ser medido a gente vai chamar de quê? A gente chamará de grandeza, chamaremos de grandeza. Aí aqui essas grandezas podem ser diretamente proporcionais ou podem ser inversamente proporcionais. Vamos ver como é que funciona as diretamente proporcionais? Quando as razões entre os valores correspondentes são iguais, ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. Ou então o contrário, quando uma diminuir, a outra também diminui. Então você vai observar que lá no começo diz que é uma igualdade de 2 razões, não é verdade? É uma igualdade de 2 razões. Aí, no caso, quando uma aumenta e a outra aumenta, quando uma razão aumenta e a outra também aumenta, a gente vai dizer que essas grandezas são diretamente proporcional. Como eu acabei de falar, se uma passagem, ou se para ir no centro gasta 2 passagens, para ir no centro 3 vezes gasta quantas passagens? É uma grandeza diretamente proporcional, porque quanto mais vezes eu for no centro,
mais passagens eu vou gastar. Então, aí, enquanto que a medida dias aumenta, a medida passagens também aumenta. Então, no caso, a gente vai estar trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Grandezas diretamente proporcionais. Agora, existe outro tipo de grandeza, que são as grandezas inversamente proporcionais. O que ele diz aqui? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, de modo que o produto entre as grandezas é sempre constante. Então, o produto é constante, mas à medida que uma aumenta, a outra diminui. A outra diminui, tá certo? Olha só aqui, por exemplo, aqui nós temos exemplo de, digamos que é um automóvel que vai a uma certa velocidade e gasta um certo tempo. Não são duas grandezas? Grandeza velocidade e grandeza tempo. Você vai concordar comigo que se o carro, quanto mais devagar o carro for, mais tempo ele vai demorar para chegar ao seu destino. Por exemplo, aqui está dizendo que se ele for a 100 km, aliás, se ele for a 100 metros por segundo, ele vai gastar 1 hora. Mas se essa velocidade cair para 20 metros por segundo, ele vai gastar mais tempo ainda, fez aumentar. Você vai observar que de 100 caiu para 20 e o tempo fez foi aumentar de 1 para 2. Ou seja, em grandezas inversamente proporcionais, quando uma delas aumenta, a outra diminui. Diante dessas situações, existe uma forma de calcular as grandezas diretamente proporcionais e existe um detalhe que você deve colocar quando as grandezas forem inversamente proporcionais. Daqui a pouco nos exercícios a gente vai mostrar para vocês como é que funciona. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é mais ou menos a ideia básica que você tem que ter a respeito de razão e proporção. Razão é uma divisão, é uma fração que envolve duas medidas, né? Envolve duas grandezas ou dois números. E a proporção é uma igualdade de duas razões. Uma igualdade de duas razões. Então, professor Márcio, pode ser que na prova alguma vez ele venha cobrar só razão? Pouco provável, mas é possível. Daqui a pouco você vai ver que numa das questões do IF, uma das questões envolve apenas razão. Mas na maioria das vezes envolve também proporção, onde eu tenho que pegar duas razões para que a gente possa encontrar o valor que ele esteja pedindo, tá bom? Vamos para nossas atividades, então? Olha só. Aqui nós temos 3 questões em que a gente vai trabalhar a ideia de razão e de proporção, tá bom? Se você já puder, nesse momento, o ideal é você, digamos, eu não sei, se você pegou a apostila ou pegou o PDF que está lá no grupo, que a gente colocou o PDF desse assunto e dessa atividade, a gente colocou no grupo. Se você já estudou e já tentou resolver e agora você quer analisar quais questões você acertou ou errou, tudo bem, pode continuar o vídeo. Agora, se você diz, não, antes de eu responder as questões da apostila, eu vou logo assistir o vídeo do professor Márcio explicando o que é razão e proporção. Se você veio aqui só para isso, agora chegou a hora do exercício, eu peço que você pausa o vídeo, vai no PDF, então vai na apostila, resolva a questão 1, 2 e 3, aí é que você volta aqui para conferir com a gente o resultado para saber se você acertou ou não, tudo bem? Essa é a dica que eu dou para você. Agora, se você continua sem entender nada, é melhor você continuar aqui com a gente na parte da resolução dos exercícios, tudo bem? Estou apenas aqui apresentando para vocês algumas estratégias sobre como estudar, da maneira como estudar. Porque não adianta só você toda vez esperar pelo professor Márcio para ele resolver as questões. E que hora que você vai tentar resolver a questão sozinho? É bom que você tente sozinho. Então é bom que você primeiro tenta resolver sozinho. Acertou? Ok, parabéns. Não acertou? Errou a questão? Não tem problema. Matemática é feita de tentativas, não é feita de acertos. Quanto mais você tentar, você vai encontrar onde teve dificuldade e onde teve facilidade para encontrar o resultado. Aí quando você vem para cá, digamos que você fez a questão, errou, vem para cá que eu vou mostrar para você onde foi que você provavelmente esqueceu alguma coisa. Tudo bem? Então vamos lá, aqui nós temos a primeira, a segunda e a terceira questão. Numa fábrica de brinquedos, 8 trabalhadores montam 20 bonecas por dia. Aqui, pessoal, ele já criou uma razão, ele já criou uma proporção, tá certo? E eu vou mostrar aqui para vocês essa proporção de forma diferente. Ele falou o quê? Que 8 trabalhadores montam 20 bonecas por dia. Continuando, para esse Natal, a fábrica contratou mais 6 funcionárias. Quantas bonecas por dia elas conseguirão montar juntas? Então você vai ter que nesse momento seguir uma linha de raciocínio. Olha só, quando eram 8 trabalhadoras, dava para produzir 20 bonecas.
Chegou o final do ano, a empresa entendeu que ia precisar de mais funcionários, contratou mais 6. Então o que você vai entender? Eu vou colocar, se 8 faz 20 bonecas, 6 faz quantas? Não, não é assim. Você vai juntar, já tinha 8 e chegou mais 6 para ajudar a produzir mais. Então você vai ter que somar 8 com 6 funcionárias, que vai dar um total de tanto, de quanto? Dará um total de 14 funcionários. Então a proporção que você vai montar é da seguinte maneira: se 8 trabalhadoras montam 20 bonecas por dia, 14 montarão quantas bonecas por dia? Vamos montar aqui a estrutura da nossa proporção, da nossa regra de 3. Vai funcionar assim, ó, eu faço dessa forma aqui. Ó. Se 8 funcionárias produzem 20 bonecas, 14 funcionárias produzirão quantas bonecas, né? Então aqui você vai observar que a gente meio que formou uma espécie de igualdade entre duas razões, tá certo? Nesse momento é uma proporção, nesse momento é uma regra de 3, da qual tem 3 números e você quer descobrir o x, quer descobrir o valor do x. Aí aqui a gente vai fazer a seguinte pergunta: a igualdade entre essas duas grandezas aqui, nessa proporção, são diretamente proporcional ou é inversamente proporcional? Tipo assim, quanto mais trabalhadoras tiver, serão produzidas mais bonecas ou menos bonecas? Nesse momento você vai ter que decidir se vai ser diretamente ou se será inversamente proporcional. Você vai concordar comigo que quanto mais trabalhadoras tiver, mais bonecas serão produzidas. Ou seja, à medida que uma cresce, uma medida cresce, que no caso é o número de funcionárias, as bonecas produzidas também crescerão. Então, no caso aqui, são o quê? Diretamente proporcionais. Quando são diretamente proporcionais, vou colocar bem aqui uma seta para você ver. Ó. De 8 para 14, fez o quê? Aumentou. Pois eu vou colocar a seta apontando para cima para dizer que a quantidade aumentou. Se aumentou de 8 para 14, a produção de bonecas vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar também, portanto eu coloco a seta para cima. Quando eu coloco a seta para cima é porque aumenta e quando eu coloco a seta para baixo é porque diminui. Você vai observar que as duas setas estão para cima. Se as duas estão para cima, então as nossas grandezas aqui são diretamente proporcionais. Quanto mais funcionários tiver, mais bonecas serão produzidas. Bem, depois que a gente montou aqui a estrutura, na verdade, da regra de 3, vamos calcular o valor de x. Através de quê, professor Márcio? Através do cruz, credo. Um multiplica pelo outro, tá certo? Então vamos multiplicar. Começa pelo que tem o x. 8 vezes x, quanto que é? 8 vezes x. Quando eu multiplico um número com a letra, pessoal, é só juntar os dois, ó. 8x. 8x. E eles estão aqui numa relação de multiplicação. Aí depois o que é que eu faço? Coloco o sinal de igualdade, porque proporção é uma igualdade entre duas razões. Agora eu vou multiplicar o outro, ó, 14 vezes 20. 14 vezes 20. Sabe quanto é que dá 14 vezes 20? Se fosse 10, 10 vezes 20 ia dar 200 e 4 vezes 20 vai dar 80. E quanto que é 200 com 80? Vai dar 280. Eu estou fazendo aqui o cálculo já de cabeça para poder ser mais rápido aqui, tudo bem? Mas você aí no seu caderno pode fazer a multiplicação tranquilamente. Ou seja, pessoal, 8 vezes x deu 8x e 14 vezes 20 deu 280. O que é que nós temos aqui agora? Nós temos uma equação que tem por objetivo encontrar o valor de x. Portanto, para mim encontrar o valor de x, esse 8 que está aqui multiplicando x vai ter que passar para o lado de lá dividindo. Então, eu repito x, eu repito o 280 e o 8 que estava multiplicando, ó, vem para cá para baixo, ó, dividindo. Ou seja, o resultado será 280 sobre 8, que é uma divisão, ó, 280 dividido para 8. E quanto que é 280 dividido para 8? Vamos dividir? 280 dividido para 8. Pego 28, 28 dividido para 8. Vai dar 3. 3 vezes 8 é 24. Para 28 faltam 4. Baixa o 0. 40 dividido para 8 dá 5, porque 5 vezes 8 é 40. Para 40, nada. Ou seja, deu 35 bonecas. 8 trabalhadoras produzem 20 bonecas por dia. E se aumentar mais 6, que no caso passa a ser 14, elas produzirão um total de 35 bonecas, que é o que está registrado na nossa letra
A. Parabéns para você que também chegou a esse mesmo raciocínio e para você que não conseguiu, continue tentando que na próxima vez você consegue, tudo bem? Pausa o vídeo para você fazer as anotações necessárias e aperte o play para a gente continuar com a explicação, indo agora para a nossa segunda questão. Vamos aqui para a nossa segunda questão. A segunda questão diz assim: 15 operários levaram 8 dias para realizar uma determinada obra. Quantos dias levarão 5 operários para a realização da mesma? Então aqui você está vendo que nós estamos trabalhando com o quê? Com duas grandezas, a grandeza operários e a grandeza dias, né? E aqui ele vai e faz uma relação um com o outro. Ele diz no começo que 15 operários levam 8 dias para realizar uma determinada obra. A partir daqui eu já posso começar a minha estrutura. Como é que ela vai ficar? Vai ficar assim, ó. 15 funcionários levam 8 dias, bota aqui o D de dias, levam 8 dias para concluir uma obra, Dando continuidade, ele diz assim: quantos dias levarão 5 operários para a realização dessa mesma obra? Né? Aqui no caso, a pessoa está fazendo uma comparação. Se 15 operários faz uma obra em 8 dias, 5 levarão quantos dias, né? De repente o cara lá estava na obra, tinha 15 operários, faltou dinheiro, não dá para pagar todo mundo, e aí não vai ser mais 15, vai ser só 5, né? Aí você vai concordar comigo que se diminuiu a quantidade de trabalhadores, será que vai diminuir a quantidade de dias? Analisa comigo. 15 pessoas leva 8 dias para fazer uma obra. Se eu diminuir a quantidade de pessoas para fazer a mesma obra, eu vou precisar de mais tempo, eu vou gastar mais tempo ou menos tempo? É claro que vai gastar mais tempo, pessoal, porque quando tem muita gente, faz um serviço rapidamente. Mas quando tem poucas pessoas, vou demorar mais tempo para terminar aquele serviço. Então você vai observar que enquanto a quantidade de trabalhadores diminui, a quantidade de dias faz o quê? Aumentar. Aí a gente volta para aquela classificação lá das grandezas. São diretamente proporcionais ou são inversamente proporcionais? Quando um aumenta e outro diminui, são chamadas de inversamente proporcionais. Mas vamos terminar de montar aqui a estrutura. Ele disse assim, ó, se 15 trabalhadores gastam 8 dias para fazer uma obra, 5 trabalhadores gastam quantos dias? Aí eu coloco o X. Tudo bem? Pronto, está aqui montado a nossa estrutura. Se 15 gasta 8 dias, 5 gasta quanto? Aí você vai concordar comigo. Era 15 e caiu para quanto? Caiu para 5. De 15 para 5, aumentou ou diminuiu? Você vai concordar comigo que diminuiu. Portanto, a seta é para onde? Para baixo. A seta é para baixo. Agora vamos ver como é que é o próximo aqui. Se a seta é para cima ou para baixo. Bem, se 15 trabalhadores gastam 8 dias, a gente acabou de explicar para vocês que 5 trabalhadores vai gastar mais dias. Enquanto que os trabalhadores diminuíram, a quantidade de dias vai aumentar. Portanto, a nossa seta é voltada para onde? Para cima. A nossa seta é voltada para cima. Pronto. Quando você percebeu que uma seta é para baixo e a outra é para cima, eu posso resolver aqui do jeito que está aqui? Não. Você vai ter que modificar um pequeno detalhe que fará toda a diferença. Eu repito aqui as minhas razões, né? Coloco 15 sobre 5. Aí aqui desse outro lado, onde tem 8 em cima e x embaixo, eu inverto. Tá bom, Jackson? Um abraço para o Jackson aqui da escola Antônio Dilson, mais o Micael e o Alan, que são ali da escola Antônio Dilson, que estão acompanhando com a gente aqui a nossa explicação. O 8 está em cima e o x está embaixo. Como as grandezas são inversamente proporcionais, sabe o que é que eu faço? Eu inverto. Em vez do x ficar embaixo, eu coloco em cima. E em vez do 8 ficar em cima, eu coloco embaixo. Então eu vou inverter. O 8 eu coloco, o x é quem vai para cima e o 8 vem para baixo. Você vai ver ó, que antes o 8 estava em cima e agora ele foi embaixo. E o x estava embaixo e agora ele foi em cima. Quando é que eu faço isso, professor? Mudar um para cima e outro para baixo? Toda vez que as grandezas forem inversamente proporcionais. Tá bom? Depois que eu fiz essa pequena mudança aqui, aí eu posso vir para a regra de 3, para a cruz credo. Tudo bem?
Começando por qual? Eu vou começando pelo que tem o x. 5 vezes x. Então vai ficar quanto? 5x. Coloca o sinal de igualdade e agora multiplica 15 vezes 8. Quanto que é 15 vezes 8? Se você fizer os cálculos aí, você vai perceber que 15 vezes 8 vai dar um total de 120. Dará um total de 120. Então aqui ficamos com o quê? Com uma equação, ó. 5x é igual a 120. Acabou a conta? Não, não acabou a conta não. Vou vir bem para cá, ó. O 5 que está multiplicando o x, toda vez aqui, pessoal, na proporção que nós temos a regra de 3, toda vez você vai seguir essa situação bem aqui. Faz o cruz credo, transforma numa equação e o número que está perto do x tem que ir para o lado de lá dividindo. Toda vez que a questão for sobre proporção, você faz esse mesmo processo aqui. Então, se o 5 que está junto com o x vai para o lado de lá dividindo, eu repito o x, repito o 120 e o 5 vem para cá para baixo dividindo. Toda vez é assim. E agora eu vou, por fim, faço a divisão. 120 dividido para 5. Quanto que é 120 dividido para 5? Vamos fazer o cálculo? Se eu pegar bem aqui, 120 dividido para 5, pega 12. 12 dividido para 5 vai dar 2. 2 vezes 5 é 10. Para 12 falta 2. Baixa o 0. 20 por 5 é 4. Porque 4 vezes 5 é 20. Para 20 nada. Então deu 24. O que é que isso quer dizer? Que se 15 pessoas demoram 8 dias para fazer uma obra, 5 pessoas vão demorar 24 dias para terminar aquela obra, porque é menos pessoas e, portanto, vai gastar mais tempo. Então, portanto, com a nossa resposta correta, a nossa queridíssima letra B. Parabéns para você que também chegou a esse mesmo resultado. Vamos então para a nossa próxima questão. Pausa o vídeo aí, faça as anotações, depois aperta o play para a gente dar continuidade, tudo bem? Para a gente dar continuidade. Vamos aqui para a nossa terceira questão. A terceira questão diz assim: a relação entre a pressão e a temperatura de um gás, quando este é mantido em um recipiente de volume constante, é uma função linear definida pela relação P sobre T igual a A. Ou seja, a razão entre a pressão e a temperatura é constante. A tabela seguinte mostra para um determinado gás a evolução da pressão em relação à temperatura. O que você vai observar aqui nessa tabela? Que quando a temperatura é 300 graus, a pressão é 60. Quando a temperatura sobe para 400 graus, a pressão sobe para 80. Então, de cara aqui, você vai perceber que essas duas grandezas são diretamente ou são inversamente proporcionais. Você vai observar que quando uma aumentou, a outra também aumentou. Portanto, sem dúvidas, ela é diretamente proporcional. A pergunta é, o valor que está faltando na tabela é de... Ou seja, ele colocou 700 aqui, está faltando saber que pressão é que dá quando a temperatura for 700 graus. Bora calcular ela? Aqui existem várias formas que você pode calcular. Dá para perceber aqui que de 300 para 40 aumentou quanto? De 300 para 40 aumentou 100. E de 60 para 80 aumentou 20. Ou seja, a cada 100 graus que for aumentando na temperatura, eu vou aumentando 20 graus, eu vou aumentando 20 na pressão. E aqui no caso, como ele quer saber qual é a pressão quando a temperatura for 700, é só você ir somando de 100 em 100 e, portanto, o daqui de baixo vai somando de 20 em 20 para saber que número é que dá aqui debaixo dos 700. Você pode fazer desse jeito. Se não quiser, se tiver com preguiça de fazer a regra de 3, você pode fazer isso. Ou então você faz pela regra de 3 mesmo. Você pode pegar qualquer uma dessas razões aqui, ó. 300 sobre 100, pessoal, é uma razão. 400 sobre 80 é outra razão. Só que aqui no caso é uma razão constante, que aqui está dizendo que a razão é constante. Vamos calcular qual é o valor que deve ser colocado aqui no lugar da pressão. Você pode pegar qualquer uma dessas aqui, 300 representa 60 ou 400 representa 80 e coloca 700 representa quanto? Que no caso é o x que a gente vai tentar descobrir. Você pode pegar qualquer uma dessas razões aqui que você vai encontrar o mesmo resultado. Vamos pegar a primeira, 300 graus vai dar uma temperatura de 60. Então eu vou colocar aqui, ó, 300 graus corresponde a uma pressão de 60. Aí ele quer que a gente descubra quando a temperatura for 700. Aí eu coloco aqui, 700 vai dar uma pressão de quanto? De quanto? Tá certo? Aí você vai observar que quanto mais aumenta a temperatura, mais aumenta a pressão. Ou seja, de 300 para 700 aumentou, né? Aumentou, vai ficar com a seta para cima.
E de 60 vai aumentar ou vai diminuir? Com certeza também vai aumentar, portanto a seta também é para cima. Como é que eu sei que vai aumentar? Porque aqui na tabela está me mostrando, ó, quando era 300 era 60 e quando era 400 era 80. De 60 para 80 é óbvio que aumentou, não é verdade? Então depois que a gente botou a estrutura aqui e classificou essa proporção como sendo de grandezas diretamente proporcionais, a gente não muda nada, só faz dar continuidade. Faz o cruz, credo que a gente já aprendeu, não é verdade? Começando por qual? Começando pelo que tem um x. Que é isso aqui, 300 vezes x. Eu vou colocar aqui, ó, 300 vezes x é igual a, sempre coloca o sinal de igualdade. Passa para o outro, 700 vezes 60. Quanto que é 700 vezes 60? Você pega, como tem vários zeros, pega só o número sem o zero. 7 vezes 6. Quanto que é o 7 vezes 6? É 42. E agora acrescenta os zeros. Esse zero aqui, com esse outro e com esse outro. Que dá um total de 3 zeros. Coloca aqui, ó, 1, 2, 3. Ficou assim. 300x é igual a 42.000. Você vai observar que tem zeros demais de um lado e do outro. Então é só cortar. Corto 2 zeros desse lado e corto 2 zeros desse outro. Sobrou quem? 3x igual a 420. 3x igual aqui, ó. O 3 eu repito, o x eu repito, o 4, 2 e o 0 eu repito, porque os outros zeros foi tudo cortado. Ficou assim, 3x igual a 420. Acabou a conta? Não. Repete o x, repete o 420. E o 3 que está multiplicando vai para onde? Lá para baixo dividindo. E quanto que é 420 dividido para 3? Qual é a dica que a gente dá aqui para vocês? Esquece o 0 e pega só o 42. 42 dividido para 3 vai dar um total, sabe de quanto? Vamos fazer aqui o cálculo mesmo, para ser melhor. 420 dividido para 3. Pega o 4. 4 dividido para 3 vai dar 1. 1 vezes 3, 3. Para 4 falta 1. Baixa o 2. 12 por 3 vai dar 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Sobrou esse 0 aqui, acrescenta aqui. Portanto, deu quanto? 140. Ou seja, a pressão, quando a temperatura estiver a 700 graus, a pressão será de 140. Que é o resultado que está na nossa letra B. É o resultado que está na nossa letra B. Pausa o vídeo e anota aí as informações. Ok, pessoal, estamos aqui encerrando, portanto, o nosso primeiro assunto da aula de hoje. Hoje a gente vai ver aqui, no caso, razão e proporção. Daqui a pouco a gente vai ver porcentagem em um outro vídeo. E no terceiro vídeo a gente vai ver juros simples. Todos esses assuntos para essa aula de quarta-feira. E quem não puder assistir na quarta pode estar assistindo na quinta. Não esqueça de, em cada vídeo, os alunos que estão no preparatório responder a chamada, porque a forma da gente ter o controle de que de fato os alunos estão acompanhando as aulas é pela chamada nos comentários de cada vídeo. Então lá nos comentários coloca o seu primeiro e segundo nome e o nome da sua escola, para que assim a gente possa computar a sua frequência, tudo bem? Muito obrigado e até já no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!